Então, entrando no sistema de vocês, vocês precisam acessar as telas e verificar se essas informações elas estão adequadas ao que o MEC espera. Então, por exemplo, o tipo de ingresso, a forma de ingresso. Vocês têm aqui, por exemplo, vestibular. Está vestibular mesmo, ou está processo seletivo, ou está de outra forma. Então, a informação ela deve estar alinhada ao que pede aqui a norma técnica a partir da 105 do MEC. Então, o MEC espera esses tipos de ingressos para os alunos concluintes. Então, se eu tiver Enem, tem que estar Enem. Se eu tiver outros valores, eu tenho que encaixar dentro dessas especificações aqui. Então, geralmente, transferência interna, por exemplo, vai entrar aqui em vagas remanescentes, ou qualquer outra situação, vocês têm que adequar ao que pede aqui a versão. Então, essa é uma verificação nessa tela. E aí, depois, verificar se cada aluno concluinte ali está lá no cadastro com a sua forma de ingresso dessa forma, né? Então, essas verificações que precisarão ser feitas aí pela secretaria. Feito isso, a gente já faz... Só te interrompendo, claro. No caso da versão anterior tinha SISUDA e ali na versão nova só tem Enem. Então, só tem Enem. Uhum. Então, é entendido que o SISU, eles consideram Enem, provavelmente. Eu até fiz um depara, deixa eu ver se eu localizo aqui para vocês, onde se encaixaria formas de ingresso. Novas formas de ingresso. Que aí não, muitas instituições perguntaram, mas cadê? Onde que eu vou encaixar? Então, tem que ler cada especificação e adequar. Então, onde entra, onde caberia, né? E encaixar ali. Deixa eu ver se eu acho o documento que eu fiz aqui. Formas de ingresso. Inscrição. Aqui, eu fiz mais ou menos assim. Então, aqui eu tenho a forma de ingresso, e aqui eu tenho a descrição. Então, a partir dessa descrição, vocês precisarão adequar. Então, onde se encaixaria o SISU, né? Pode falar, Carmen. Então, Érica, na pós-graduação é bem diferente, assim, a gente não preenche nada disso aqui, nem vestibular, nem Enem. A forma de ingresso na pós é seleção, só seleção. Daí, será que vai ter que ser diferente essa base do diploma da pós? Então, Carmen, para essa estrutura do MEC, para diploma digital, é somente para graduação. Para pós-graduação, eu sei que está em construção, em andamento, e logo eles vão soltar aí a portaria para que a gente implante a pós-graduação também, mas dentro de outras diretrizes, né? Imagino que seja um pouco diferente. Então, no caso, você só precisa ter um processo digital na pós, não pode ser físico mais. Mas não da forma que a gente está fazendo aqui é só graduação. Esse sistema, essa adição é só para graduação. Tá certo, obrigada. Nada. E aí, adequar, então, o SISU onde se encaixaria, né? Então, aí a gente tem que deixar entrar aqui em alguma dessas descrições que encontrarmos aqui. Então, isso cabe até aí que vocês discutam, né, para verificar o melhor caminho, aí o melhor entendimento, né? Então, não sei se dentro de Enem, né, aí de acordo com a descrição de cada item fazer essa análise. E assim fazendo para todos os itens de preparo. Então, a Secretaria vai ter esse trabalhinho inicial dessa conferência, revisão, né, desses itens, aqui, por exemplo, também na titulação docente. Então, cadastro da titulação docente, na tela de cadastro de docente, na aba Outros aqui, informar o título desse docente. E aí ele vai entender dessa forma. Então, são os valores esperados, são esses aqui, e aí a gente vai alinhando dessa forma. Então, é um trabalho inicial. E aí, fazendo essa revisão, aí a gente parte já para o segundo passo, que é a configuração. Então, aí a gente vai para configurar diploma, ativar aí as assinaturas digitais, configurar quem são as pessoas que vão assinar. Pode falar, Flávia.
Érica, essa questão da titulação ali, né, dos docentes. Uhum. Aquela data que a gente coloca da titulação, ele vai puxar pela data a titulação específica para a disciplina que ele tinha no período que ele deu a disciplina, ele não atualiza a titulação. Na verdade, ele vai pegar este campo, o que tiver cadastrado neste campo. Tá, mas vamos supor assim, um professor deu aula, né, agora em 2022, né, do ano Uhum. passado. Ele era Uhum. mestre. Ele era mestre, os alunos tiveram aula com o mestre. O histórico dos Uhum. alunos saiu mestre. Uhum. Aí vou fazer uma segunda via, né, ainda não é formado, mas eu vou fazer um outro histórico para ele, mas agora o professor é doutor. Uhum. Vai sair doutor, mesmo Vai que na sair com época da a... disciplina ele era mestre? Vai sair com a titulação atualizada. Então, por quê? Porque eu emito um histórico hoje com a data de expedição de hoje. Então, os dados, eles estarão alinhados à data que eu estiver emitindo. Então, se o professor atualizou a titulação, é essa titulação nova que vai sair E neste não tem documento. como fazer pela data do título ali, do regime data da última titulação, para que ele amarre o histórico e fique fixo a titulação Do exata do que o professor aluno na época. cursou no período? Porque, veja, uma segunda via de um histórico, por exemplo, né? A primeira via saiu lá, mestre, então, a segunda via vai sair doutor. Aí fica estranho, não sei, não é a mesma informação. O professor que deu aula para aquela pessoa naquele momento era mestre, não era doutor. Vocês Não não sei qual a querem a implicação informação disso. atualizada, né? Que ele fizesse o histórico realmente, né? Qual que era o histórico da disciplina naquele período que a disciplina foi ministrada. Eu não sei se isso é possível ou não, e não sei qual a implicância disso, né, num documento oficial. Thaís, não sei se você sabe alguma coisa sobre isso, mas eu só fiquei pensando nisso, essa alteração de histórico, de titulação, se não poderia dar algum problema nos históricos, porque não é a realidade do aluno naquela época, né? Viu? Na verdade, assim, Érica, depois que sai, que ele é concluído, o aluno ficou concluído, não fica salvo a versão do histórico dele definitiva, assim, quando a gente emitir uma segunda via, não fica, a gente não vai emitir sempre a mesma que ele recebeu, com as mesmas informações, ou vai puxar atualizada, que nem a titulação do professor? Eu acho que não, né? Porque de repente o professor vai ser desligado, nem vai estar ativo, então provavelmente vai puxar a No caso informação da segunda via, ele vai trazer o que está lá, ele não vai pedir atualização, ele vai trazer o que está lá. que Só está lá, precisa, né? o que está cadastrado. É isso que eu imaginei. Daí, enquanto o curso estiver em andamento, o aluno estiver ativo, mudou a titulação, vai atualizar, mas depois vai sair exatamente como foi entregue para o diploma, né? Eu preciso só simular, fazer aqui uns testes para ver se é isso mesmo, para trazer para vocês. Mas essa questão de trazer aí, no caso de um pedido de histórico aí de segunda via, trazer a informação da titulação à época, acho que, sim, é possível, mas aí cabe uma parametrização, eu vou precisar verificar, vou precisar checar para vocês. Quais docentes serão trazidas a titulação? Deixa eu anotar aqui, aí eu confirmo para vocês. Tá. Certo. E aqui segue, né? Então, aí vai cadastro do curso. Então, no cadastro do curso vai ser necessário revisar aqui todas as informações de título, né? Que é o que vai ser levado lá para o diploma do aluno, para a RVDD. Título, dados legais, né? Habilitações, tudo que for relacionado ao curso. Aí a gente tem aqui alguns campos obrigatórios como subnível. Então, esse campo de subnível aqui, ele vai pedir a modalidade. Então, licenciatura, bacharelado, tecnólogo. Então, revisar esses campos. Dados legais, a mesma coisa, então vai pedir aqui todas as informações sobre o documento, né, de autorização, de reconhecimento e renovação, se houver. Importante completar todos os campos aqui, página, seção, veículo, as datas, né, porque todas essas informações aqui do último ato, por exemplo,
Se eu tiver aqui uma renovação, é essa renovação que vai ser impressa lá no verso do RVDD. Então, eu vou ter ali dados da instituição, da registradora, então eu preciso ter todo aqui os dados do curso também. E se tiver alguma tramitação em andamento no EMEC, ele pede aqui o número do protocolo, o tipo, né? Então, todas essas informações são bem importantes de serem revisadas. Então, aqui eu não posso ter, por exemplo, dentro deste campo, um texto. Ele vai pedir o número somente. Então, algumas instituições, elas estão colocando aqui, reconhecimento número. Não, é só o número mesmo que ele vai pedir, senão na hora da operação ali, ele vai dar um erro, vai criticar, a gente não vai conseguir prosseguir. Então, é do jeitinho que está aqui no manual, que vocês precisam preencher e revisar aí no ambiente de vocês. Aí é só passando, né, seguindo aqui por todas as páginas que vocês conseguem fazer essa validação aí bem legal. A mesma coisa para o polo, para as unidades físicas, ele pede aqui como obrigatório o código EMEC, né, que vai para o XML, então por isso que precisa estar preenchido, revisar aí a informação de todos os polos, unidades, e esse código. ENAD, então todos os alunos, eles precisam ter ali um vínculo com um ENAD, independente de ter ocorrido ou não ENAD para aquele curso, ele precisa estar vinculado ao ano do ENAD e a situação. Então, eu posso vincular o aluno e dizer que ele não participou, que ele foi dispensado pelo ciclo trienal, por exemplo, né? Mas eu preciso vincular esses alunos concluintes ao ENAD do tipo concluinte e dizer se ele compareceu ou não e informar a situação dele para que vá para o histórico, né, que é um componente obrigatório, então o diploma vai cobrar. Aqui é onde a gente cadastra a prova, né, se não tiver uma prova cadastrada, tem a tela de ENAD para fazer o cadastro dessa prova, pedindo aí a data especificamente, e o vínculo com cada curso, né, tiver aí alunos para emitir diploma. Aí tem uma atualização de códigos IBGE, que a gente faz aqui, indica, né, o script para que vocês atualizem no ambiente, só para atualizar e trazer aí a base atualizada do IBGE, a gente combina isso na configuração, isso aqui já não é nem preparo mais. Deixa eu ir para o menu aqui. Deixa eu tirar uma dúvida, aproveitando que você falou. Uhum. Quando a pessoa é de outro país, estrangeiro, daí, puxa, como que faz o cadastro? Vocês têm muitos casos de estrangeiros? Temos. Tá, porque a gente tem a tela de cadastro, né, desses municípios, e a gente precisa atuar, acredito que seja manualmente, pegar esses códigos aí, porque a gente não tem uma base, né? Mas Sim, a gente pode programar isso, pegar, inserir lá na tela de municípios e bairros, né, indicar ali o código correspondente, e aí ele vai levar, que obrigatoriamente ele vai cobrar. Mas eu tenho, acho que que não puxa do IBGE, daí a gente cadastra manualmente. Pode cadastrar manualmente. Aí, se vocês tiverem muitos, né, muitos códigos para cadastrar, a gente pode pensar em uma outra estratégia, mas a princípio pode ser manual. Ok. E isso, basicamente, assim, para que vocês consigam prosseguir, pedir para a secretaria verificar essa questão desse preparo. Então, se quiser, assim, recortar em um processo menor, então a secretaria verifica esses primeiros itens aqui do manual relacionados ao preparo. Fez isso, aí na próxima reunião a gente vai fazer a configuração, apresenta para vocês as configurações para que vocês consigam fazer. Então, passamos por todas as telas, aqui damos as diretrizes, vocês conseguem fazer. É tudo relacionado à configuração. E aí, feito esses 2 passos, a gente já consegue testar. Aí a Janaíne entra no circuito para observar aí a ação, a operação. Então, a pessoa, imagina que tem uma pessoa para fazer emissão, porque a gente tem 2 frentes, né? A gente tem a emissão e tem o registro. Então, se for uma pessoa só que for fazer isso, ela vai... É eu que faço. Ah, então, beleza, ótimo, melhor ainda. Então, você vai entrar na tela de diploma, vai adicionar os alunos concluintes, esses alunos já vão estar prontos com esses dados que a secretaria preparou, e você vai fazer a conferência. Então, fez a conferência, vai avançando, assina, né, joga ali numa etapa de assinatura, onde os responsáveis vão entrar em ação para assinar. Feitas as assinaturas, aí tem segunda parte, que é o registro. Aí faz a ação de registro, aí tem a etapa de assinatura também e finalização.
Então, aí é um fluxo que a gente vai apresentar também, mas o importante é revisar todos os dados e informações, porque a operação, mesmo sendo um teste, a gente não vai conseguir finalizar se a gente não tiver o dado. Se não tiver corrigido lá a portaria do curso, ele vai ficar criticando, até que a gente conserte, entre lá na tela, ajuste, para poder prosseguir. Ele não deixa adicionar e fazer toda a ação e criticar no final. Então, ele vai ficar barrando ali a entrada, até que a gente ajuste. Certo? Então, acho que o primeiro passo é esse. Viu, Érica, que na verdade a gente está aguardando a finalização da migração de dados, porque a gente nem sabe ainda o que vai ter, o que vai faltar, não tem como conseguir, porque a migração não terminou ainda. Vocês receberam alguma posição, alguma previsão dessa migração? Eu acredito que na próxima semana, se eu não me engano, dia 27 vai terminar. Certo. Então acho que só consegue avançar depois disso mesmo. Vocês querem espaçar, querem pular a próxima semana, então, para ter esse tempo, essa verificação? Porque aí a secretaria entraria só depois da migração, né? Pois é. Mas eu acho que você pode ir demonstrando que a gente, não sei se a gente vai conseguir, porque tem muita coisa que vai faltar para o registro em si, sabe? A gente pode fazer assim também, pegar um curso e fazer tudo para este curso, usar ele como modelo. Sim. Né? E faz ali para conseguir testar, né? Pode ser um caminho também, né? Usa só um curso aí, um cenário menor. Tá, então a gente vai verificar, vai escolher um curso para a gente usar de teste. Certo. E aí, então, mesmo que você... na próxima semana, então. Tá bom. Então, na próxima semana, a gente apresenta as configurações. Então, quem vai fazer? Você, Thaís, essa parte? Do cadastro? Cadastro. Basicamente cadastro. Deixa eu entrar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Não consigo aqui neste ambiente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui. As senhas eu mudo e não salvo, não gravo. Não é essa. Também não é essa. Um minutinho, gente. Só queria mostrar as telas que a gente vai passar para configurar. E aí você me diz se é você que vai fazer, que aí a gente já parte para essa configuração. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o menu do diploma. Então, aqui, abrindo, a gente tem diploma digital. E aqui a gente tem por onde a gente vai caminhar para emitir o diploma, para assinar, para configurar algumas coisinhas. E aqui a gente tem a parte de configuração. Então, aqui são todas as telas que a gente precisa entrar e fazer algum tipo de cadastro. Então, a gente tem configuração do serviço. Então, aqui a gente vai informar a ativação do serviço, com uma chave, um usuário e senha que nós vamos passar, é só entrar, cadastrar. Configurações gerais, informamos a versão do MEC que iremos trabalhar com a emissão, informamos o caminho que serão gravados os XMLs, então, configuração, também cadastro, a gente orienta, vocês inserem. Status, né, quais os status, porque a emissão do diploma, ela caminha por status, então ela vai ter o status novo, conferido, XML, assinado, então a gente configura esses status, também é bem simples. Aí configuramos os dados da emissora, os dados da registradora, os documentos que irão para o diploma, se são obrigatórios ou não, quem vai assinar. Criamos aqui 2 grupos, né? Um grupo para emissora, um grupo para registradora, inserimos as pessoas aqui dentro do grupo, configuramos o relatório, o RVDD, e em seguida o livro. Aqui é a hierarquia, né, a ordem de busca dos documentos e quais os documentos. Então, são telas por onde a gente vai passando, né,
dando as orientações e vocês conseguem fazer. Então, é só entrar em cada tela e alimentando esses dados. E a gente vai orientar aqui cada preenchimento. E adicionando os usuários que terão acesso, então, precisa marcar aqui quem vai poder acessar, quem não vai. E é bem simples no geral. Então, a gente pode seguir, independente dos ajustes aí dos dados, a gente segue a configuração, deixa tudo prontinho. Quando tiver migrado, aí a gente faz um teste. Ok, pode ser então. Acho Tá que essa certo. parte é da Janaíne, né? Janaíne que vai trabalhar com essa parte. Ah, legal. Então, tá bom. Então, é isso. A gente mantém as agendas, então. Tá, joia, então. Tá Obrigada. ótimo. Obrigada, gente. Até semana que vem, então. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau.